Agora vamos à leitura do texto bíblico, Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, diz Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amigos queridos de todos os países do mundo que receberam a mensagem através da televisão e os amigos que estão presentes aqui, quero lhes dizer uma verdade que pode ser surpreendente. Tornar-se cristão, aceitar Jesus, abrir o coração a Jesus, ir à frente entregando-lhe a vida a Jesus, não é muito difícil. Isso até que é relativamente fácil. Difícil é permanecer cristão. Tornar-se cristão não é muito difícil. Difícil é permanecer na decisão que você tomou. Porque você verá que o inimigo fará de tudo para desanimar você. De tudo para você cortar seu relacionamento com Cristo. E aqui está um texto que acabo de ler. Foram palavras de Jesus que ele disse para os seus discípulos na noite que ele estava indo para o Jardim das Oliveiras, aliás, para o Jardim do Getsemane, para o Jardim das Oliveiras, naquela noite de lua cheia. A lua atravessava através das folhas das árvores. Jesus ficou olhando para as plantações de videiras, e disse para os seus discípulos: eu estou para ir, vocês ficarão nesta terra. Agora escutem uma coisa: se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão mais sobreviver. Assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira, vós não podereis produzir nada de bom se não estiverdes ligados a mim. E aí disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se você cortar seu relacionamento comigo, você não vai muito longe na vida cristã. E esta noite, sem dúvida, tem presente aqui alguém que já foi membro de igreja e por essas coisas da vida hoje está longe de Jesus e longe da igreja. E se eu te pergunto por que você está longe da igreja, você terá que chegar à conclusão de que em algum momento você cortou seu relacionamento com Cristo. Só que o Apocalipse está cheio de promessas ao vencedor. E se se promete tanto ao vencedor, é porque a vitória é uma realidade. A vitória existe, a vitória é possível. E o segredo da vitória está em permanecer em Jesus. Como o ramo não pode produzir nada se não estiver ligado na videira, você e eu não poderemos produzir nada se não estivermos ligados em Jesus. E como é que uma pessoa está ligada a Jesus? Essa é a mensagem desta noite. Nós nos ligamos a Jesus através de três elementos: através do estudo da Bíblia, através da oração e através da testificação. Permitam-me falar destes três elementos da vida cristã. Primeiro, Deus fala para você através do estudo da Bíblia. Você sozinho neste mundo está perdido. Você precisa se comunicar com o Pai. E o Pai só tem uma maneira de se relacionar com você.
e é através do estudo da Bíblia. Se você não separar tempo todo dia para meditar na palavra de Deus, não adianta a decisão que você tomou. Não adiantam as promessas que você fez. Não adianta quantas lágrimas você derramou no momento da sua decisão. Você não irá muito longe se você não aprender a separar tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus. E agora eu sei a pergunta que está em seu coração. Muitos jovens me fazem essa pergunta: pastor, eu sei que devo estudar a Bíblia, só que eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu sei que Deus se comunica comigo através da palavra. Eu gostaria até de separar tempo para meditar na palavra de Deus, mas não sinto vontade. Como que eu vou abrir a Bíblia se eu não sinto vontade? E agora eu quero fazer uma ilustração para você. Eu acho que todos vocês alguma vez já enfrentaram um exame. Hoje aqui em São Paulo, os jovens enfrentaram o vestibular. E eu tenho 4 filhos e todos eles enfrentaram vestibulares. E eu sei como eles sofriam para enfrentar o vestibular. Graças a Deus já os 4 passaram. Mas eu vi como eles suaram, como eles sofriam, como eles estudavam para enfrentar o vestibular. Agora minha pergunta é a seguinte: você gosta de todas as matérias que tem que estudar para o vestibular? Vamos dizer que amanhã você tem prova de geografia. E você não gosta da matéria de geografia, simplesmente você não gosta. Abre o livro de geografia e não gosta, é chato, não tem vontade de estudar geografia. Só que amanhã você tem prova de geografia. O que você faz? A matéria é chata, o livro é chato, a geografia é chata. Você não tem vontade, não tem a mínima vontade. Então, como não tem vontade, fecha o livro de geografia e diz: tá bom, é chato, não tenho vontade, não estudo. É assim? Não. Mesmo não tendo vontade, você agarra a geografia e começa a lutar. Por quê? Porque amanhã você tem o vestibular de geografia. E se você não passar na matéria, não entra na universidade. E se você não ingressar na universidade, você não será um profissional. Então, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo não sentindo vontade, você abre o livro de geografia e estuda geografia. Agora, minha pergunta é a seguinte: você acha que a Bíblia não mereceria pelo menos o mesmo esforço que um livro de geografia? Porque do estudo da Bíblia, da meditação na palavra de Deus, não depende você passar no vestibular, depende você passar no vestibular da vida eterna. Então você não acha que, se você se esforça para estudar geografia, não deveria se esforçar para estudar a Bíblia? Agora eu vou te dizer uma coisa: quando você vai a Deus, Ele pode fazer maravilhas na tua vida. Infelizmente, eu gostaria de encontrar um versículo que diga que você, não querendo se comunicar com Deus, Ele vai fazer algo por você. Mas não existe esse versículo. É você que tem que abrir a Bíblia e dizer ao Senhor Jesus: não tenho vontade de ler, mas eu sei que preciso ler. E começar a ler. E pega um versículo e medita nesse versículo. Você tem que aprender a gostar deste livro. Sabe, para você gostar, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, este livro não é um livro de história, nem de geografia, nem de profecias, nem de bichos, nem de monstros, nem de proibições, nem de normas. Embora tenha tudo isso, este não é um livro dessas coisas. Este livro é a carta de amor que Jesus escreveu para você. Jesus não tinha outra maneira de dizer: filho, te amo. E Ele inspirou homens para escreverem este livro. Este livro é a carta de amor que Deus escreveu para o ser humano. Desde o Gênesis até o Apocalipse, há um fio vermelho atravessando cada página deste livro. É o fio vermelho do sangue de Jesus.
Este livro não foi escrito com tinta, foi escrito com sangue. E essas letras vermelhas gritam o amor de Deus para o ser humano. Então, não encare como um livro chato. Tente enxergá-lo como a carta de amor. Uma carta de amor que Jesus escreveu para você. Eu acho que todos aqui alguma vez já receberam uma carta de amor. O que faz a garota quando recebe uma carta de amor do namorado? Abre, rasga o envelope e lê a carta. E guarda. 2 minutos depois tira o envelope e lê novamente a carta. E guarda. Não passam 3 minutos, tira o envelope e lê novamente a carta. E repete uma vez e outra vez. E quando chega a noite, ela já sabe de cor a carta. Mesmo assim, tira o envelope e lê novamente a carta. Porque é uma carta de amor. Eu não acredito que você recebe uma carta da namorada e abre o envelope e diz: que chato, vou ter que ler a carta do namorado. Não, não é assim. Você está apaixonado pelo autor da carta. Então você gosta de ler a carta. Encare este livro como a carta maravilhosa de amor escrita para você. Não é um livro chato, é uma declaração de amor para você. Quando você está triste, você encontra forças aqui. Quando a morte te arranca um ser querido, você encontra esperança aqui. Quando você está enfermo, você encontra conforto aqui. Quando você está desempregado e quando você não tem dinheiro no bolso, você encontra um verso bonito que Davi escreveu e disse: já fui moço e agora estou velho, mas nunca na minha vida vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Que coisa maravilhosa! Deus te responde às inquietudes que você tem. Encara a leitura deste livro como a leitura de uma carta de amor. Outra coisa, não pega este livro por obrigação. Tenho que ler 4 capítulos hoje. Bom, e vai lendo, não está entendendo nada, não está compreendendo nada, e só por uma obrigação vai lendo. Esse tipo de leitura da Bíblia não te ajuda de nada. Lê um versículo da Bíblia e medita nesse versículo. Pensa, o que esse versículo está dizendo hoje aqui? Conta a Deus quais são teus problemas e como o verso que você acaba de ler te ajudam a resolver os problemas. Aplica as verdades bíblicas à tua vida. Não tenha pressa em ler a Bíblia. Não trate de ler 5 capítulos, 3 capítulos. Talvez 1, talvez 2. E à medida que você vai crescendo na experiência cristã, vai lendo mais. Mas cada dia separe tempo para meditar na palavra de Deus. Porque se você não estudar a Bíblia, você não estará permanecendo em Jesus. E se você não permanecer em Jesus, você vai morrer mais tarde ou mais cedo na vida espiritual. O segundo meio de comunicar-nos com Deus é a oração. Através da leitura da Bíblia, Deus se comunica conosco. E através da oração, nós nos comunicamos com Deus. Orar é como respirar. Um homem não pode viver sem respirar. E um cristão não pode viver sem orar. Mas aí vem os problemas. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Esse é o nosso problema, queridos. Que não temos nem vontade de estudar a Bíblia, nem vontade de orar. Eu vou lhes explicar por quê. Sabe por que não temos vontade de orar nem de ler a Bíblia? A gente sabe que tem que fazer, mas não tem vontade. Sabe por quê? Porque desde que o pecado entrou ao mundo, todos nós viemos a este mundo, nascemos com natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa não gosta de relacionar-se com Deus. A natureza pecaminosa só gosta do lixo da vida. Não gosta de Bíblia, não gosta de orar. Então, queridos, se nós buscarmos a Deus, não será porque seja natural, será porque o milagre da conversão aconteceu em nossa vida. Mas no momento em que você se levantou e veio à frente, aceitando Jesus, o milagre da conversão aconteceu na sua vida. Agora você precisa cultivar a nova criatura em seu coração. E você cultivará isso através da leitura da Bíblia e da oração. Quando você não tem vontade de orar, diga ao Senhor Jesus: Senhor, olha aqui,
Neste momento eu me lembrei que eu tenho que orar, mas estou sem vontade de orar. Agora eu quero que você me diga, por que não tenho vontade de orar? Porque se minha cabeça me diz que tenho que orar, eu não tenho vontade de orar. O que está acontecendo comigo? E você começa a falar, e você começa a questionar a Deus, só que à medida que você vai fazendo isso, de repente seu diálogo com Deus vai se abrindo. Muitos não têm vontade de orar porque não sabem orar. Muitos acham que orar é rezar. Orar não é rezar. Rezar é repetir uma oração que você aprendeu de cor. E um rezo, ele não tem significado, porque é a mesma coisa que você sempre fala. Orar não é repetir as mesmas palavras sempre. Orar, diz o Espírito de Profecia, é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é conversar com Deus como se conversa com um amigo. Como é que os amigos conversam? Os amigos se encontram todos os dias. Você tem amigos, não? Você se encontra com um amigo. Se encontra, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você também? Eu também estou bem. Tá bom, então até amanhã. Tá bom. Aí no dia seguinte, oi, como vai? Tudo bem? Sim, comigo também, tudo bem. Então tá bom, então até amanhã. Já, tchau. No dia seguinte, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Comigo também. Até amanhã, tchau. Os amigos fazem isso? Não. Então por que nós falamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome? Todos os dias, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha tia. Isso não é orar. Orar é falar com Deus como se Ele fosse nosso amigo. O que amigos falam? Amigos falam de tudo. Os amigos os amigos... Eu não sei se ganhou o Vasco ou Flamengo. Mas os amigos vascaínos, se perderam hoje, eles se encontram e dizem, você está triste, eu também. Você viu, o Edmundo não fez nada, tá. Começam a conversar. Amigos conversam. Em Brasil temos uma expressão bonita, bater papo. Pois orar é bater papo com Deus. Senhor, estou triste porque o Flamengo perdeu. Por que isso? Agora vocês dizem, mas pastor, o que é isso? Como estás falando para Deus de Flamengo, de Vasco? Tem tanta coisa importante que falar, você está falando de Flamengo. É que essa é a tragédia. Essa é a tragédia da oração. Você não pode fabricar a oração. A gente às vezes diz, Senhor, me abençoa, me cuida, me protege, me sara, me dá emprego, me aumenta a fé, me aumenta a consagração. A gente idealiza Deus, a gente usa Deus para coisas espirituais, mas no dia a dia, a gente não fala com Deus. Por que você um dia não tira o sapato e mostra para Deus, olha Senhor, o sapato, um buraco aí, estou precisando de um sapato novo, não tem... Fala com Deus, conversa com Deus, fala do Vasco, fala do Flamengo, fala da Bolsa de Valores, fala do desemprego, fala do carro velho, conversa com Deus. Quando você está chateado, fala, Senhor, eu estou triste, eu estou chateado, está dando tudo errado. Você fala do Vasco com um amigo, mas não fala do Vasco com Deus, porque teu amigo é teu amigo e Deus não é teu amigo. Você não deixa Deus ser teu amigo. Você programa Deus, você coloca Deus lá em cima. Aqui na terra não, você não entra aqui, você fica lá para as coisas espirituais. Aqui na vida eu sozinho me viro. E não é assim. Quando você comece a sentir a alegria de falar com Deus, chega à noite, Senhor, olha, eu vou te contar o que eu fiz. Porque orar não é para informar a Deus. Você não tem nada que informar, Deus sabe tudo. O que vai ter que informar a Deus? Deus sabe o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez, o que você não fez. Deus sabe tudo. Então, orar não é para informar. Orar é para nós criar dentro de nossa dependência, para relacionar-nos com Ele. Então, quando chega a noite, você fala, Deus, vou te contar o que fiz hoje. E conta para Ele, olha, eu me levantei às 5 da manhã e peguei o ônibus, fui lá, comprei isso, acho que eu fiz uma compra errada, acho que amanhã vou devolver o negócio porque não está me convencendo. Conversa. E se você vai conversando com Deus, vai chegar à noite, você vai conversar com Ele meia hora, 1 hora, 2 horas, não vai sentir o tempo passar, porque está batendo papo com Deus.
Agora, se para falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, para isso, em 2 minutos a oração acabou, o que mais vai falar? Mas se você conversa com Deus, aí a oração vai durando. Às vezes deitada na cama, ou deitado na cama, conversa, meia-noite, aí acorda, em lugar de estar pensando nas borboletas ou contando cordeirinhos aí para dormir, conversa com Deus. Não há coisa mais linda que dormir falando com Deus. Os esposos vão me entender. Às vezes os esposos estão conversando à noite, né? Conversa, olha, de repente só um sozinho está falando, o outro já está dormindo a tempo. Com Deus é a mesma coisa, você vai conversando, daqui a pouco você já está dormindo. E dorme conversando. E quando acorda, acorda conversando. E cristianismo é viver com Jesus dessa maneira. Isso é vida cristã. Alguns jovens me dizem, pastor, quando eu oro, eu sinto que minha oração não passa do teto. E eu também, quando era jovem, sentia que minha oração não passava do teto. E um dia fui onde um professor e perguntei, pastor, por que quando eu oro, sinto que minha oração não passa do teto? Ele disse, filho, é muito fácil, quer resolver isso? Sim, pastor. Então ora ao ar livre, aí não tem teto. Aí. Mas ele estava brincando comigo, ele não estava falando sério. Você pode orar ao ar livre e igualmente sente que a oração não passa do teto. Por que você sente que a oração não passa do teto? Sabe por quê? Porque você ora para lá. Você não tem que orar para lá. Você tem que orar para aqui. Porque Jesus está aqui, contigo, deitado na cama, ajoelhado contigo, sentado contigo. Então, quando você conversa com um amigo, você não precisa sentir que a tua oração passa do teto. Você conversa com quem está ao teu lado. Isso é orar, isso é conversar. E se você não aprender a orar, a conversar com Deus, você não vai sobreviver na vida cristã. E o terceiro elemento para continuar crescendo e permanecer firme na fé é a testificação. Você era infeliz, você não tinha paz, você estava mergulhado nas drogas, você era um ateu, um incrédulo, mas isso doía teu coração, tua família estava estraçalhada, você não sabia o que fazer com a vida, e um dia encontrou Jesus e se apaixonou por Ele e lhe entregou a vida. E agora, você tem paz, e agora você pode dormir. Quando chega a noite, você não tem que estar contando cordeirinhos, você não tem que tomar comprimido para dormir. Queridos, eu lhes digo uma coisa, não há coisa mais linda na vida que viver em paz com Deus. Deitar na cama e conversar com Ele e depois respirar 3 vezes. E tchau, até amanhã. Dormir em paz. Em paz. Agora, essa paz que Jesus me dá, quando eu vejo pessoas desesperadas, tristes, por que não falar para elas da paz que Jesus trouxe à minha vida? Agora, querido, se você somente estudar Bíblia e orar, mas não testificar, você em pouco tempo vai perder a vontade de orar e estudar a Bíblia. Então, para você sempre sentir a vontade de orar e estudar a Bíblia, você tem que incluir o terceiro elemento, que é a testificação. Procura um amigo, convida para a tua casa, assiste um vídeo cristão, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, procura um colega em teu trabalho, um vizinho, um primo, um tio, um cunhado, uma sogra ou sogra, conversa, conta de Jesus, conta o que Jesus fez na tua vida, testifica. Porque se você não testificar, não vai muito longe na vida cristã. Às vezes os seres humanos somos ingratos. Jesus trouxe tanta coisa linda na nossa vida e a gente não comparte. Alguém deve ter inventado a história que vou contar agora, não deve ser verdade. Mas eu conto porque é interessante. Dizem que um médico um dia encontrou um cachorro lá na rua, cachorro sarnento, sarnoso, pulguento, perna com a pata quebrada, magro, desnutrido. E o médico teve pena do cachorro e levou para casa.
curou as feridas, curou a perna, colocou uma tábua aí, alimentou. Em 2 meses o cachorro estava bonito, pelo lustroso, brilhante, gordo, uma maravilha de cachorro. E um dia o médico deixou a porta aberta e o cachorro desapareceu. E o médico pensou, cachorro ingrato. Como eu encontrei na rua, fiz de tudo por ele, deixei a porta aberta e já sumiu. Na manhã seguinte o médico acordou porque alguém estava raspando a porta. Ele foi, abriu, aí estava o cachorro de volta. Só que estava trazendo 5 cachorros magros, pulguentos, com a perna quebrada. Não deve ser verdade, alguém deve ter inventado essa história. Mas cada vez que a gente não tem vontade de falar a outro do que Jesus fez na vida, é bom lembrar do cachorro sarnento. Porque se até o cachorro busca outro cachorro, nós deveríamos buscar outras pessoas que não têm paz no coração. E tem tanta gente sofrendo na vida, queridos. Tem tanta gente sofrendo. Às vezes, nos aeroportos eu vejo aí sentadas, pessoas sozinhas, tristes, com os olhos perdidos. E como quem não quer nada, fico sentado ao lado e falo, você tem problemas? Olhe para mim. Quem é você? Você está com problemas, não? Como você sabe? Todos os seres vivem abrumados, cheios de problemas. E quando a gente conversa, quando a gente fala do amor de Jesus, pode ver as lágrimas de emoção nos corações. As pessoas que sofrem sozinhas, não tem paz. E Jesus trouxe um dia paz ao coração. Por que não compartilhar essa paz? Agora, queridos, vocês que estão me ouvindo aí na televisão, vocês que tomaram a decisão esta semana, lembrem-se, separar tempo para estudar a Bíblia. Deus se comunica contigo através da Bíblia. Separar tempo para orar, você se comunica com Deus através da oração. E separar tempo para testificar. Quando você conta para outros o que Jesus fez por você, você vai sentir vontade de continuar estudando a Bíblia e continuar orando. E dessa maneira você estará permanecendo em Cristo e Cristo em ti. E se você permanecer em Cristo e Cristo em ti, você produzirá muitos frutos. Essa é a promessa maravilhosa de Jesus. Eu olho para vocês, queridos, e repito mais uma vez, se vocês são iguais a mim, então vocês têm o mesmo sonho que eu tenho, de ver um dia Jesus, pessoalmente, quando Ele voltar a esta terra, e poder abraçá-lo. Não importa se eu tenha que ser o último da fila, não importa quanto tempo eu tenha que esperar na fila, mas meu sonho é chegar perto de Jesus e poder abraçá-lo. Hoje eu falo com Ele, mas não posso vê-lo. Eu falo com Ele, mas não posso tocá-lo. Sinto sua voz cada vez que abro a Bíblia, mas não posso ouvir a voz como gostaria de ouvir, a voz audível dele. Mas Jesus volta e eu vou poder abraçá-lo. E se esse é meu sonho e você não é diferente de mim, esse também é teu sonho. Mas, queridos, não pensem que nós chegaremos àquele dia porque nos batizamos, porque pertencemos a uma igreja, porque guardamos os mandamentos ou porque devolvemos o dízimo. Não. Chegaremos a esse dia se nesta vida nós aprendemos a viver em comunhão diária com o Senhor Jesus Cristo, através do estudo da Bíblia, da oração e da testificação. Neste momento, volte para casa feliz. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Não importa quantas vezes você errou no passado, Deus te deu esta semana a oportunidade de recomeçar.
Não importa quão longe você andou de Deus, Deus te deu esta oportunidade, esta semana, a oportunidade de entregar-lhe o coração. Permaneça firme até o fim. Se por algum motivo escorregar na vida, não desanima. Acredita no poder maravilhoso de Jesus. Acredita na sua misericórdia.